Em 2025, mais um grande filme de desastre chegou. Ele foi dirigido pelo mesmo cineasta de O Poço, e a criatividade desse enredo é simplesmente inacreditável. Um novo tipo de vírus, jamais visto antes, começa a se espalhar entre os ricos. Quanto mais dinheiro você tem, mais rápido morre. O mundo inteiro começa a evoluir para um cenário impensável. Sem mais delongas, vamos direto ao filme. A protagonista, Laura, é uma lenda da indústria cinematográfica. Nascida em uma vila remota, ela trabalhou duro por anos até se tornar uma roteirista renomada e disputada. Com isso, sua fortuna cresceu consideravelmente, permitindo que ela entrasse, ainda que por pouco, na elite dos milionários. Ao reencontrar seu marido desleixado e falido, Laura não hesitou em pedir o divórcio. O homem se revoltou e a xingou, mas ela seguiu impassível, focando sua atenção em um assunto muito mais importante. A empresa onde trabalha está prestes a lançar um novo projeto no Alasca, e Laura, como uma das principais responsáveis, receberá uma grande quantidade de ações como bônus. Por isso, naquela mesma noite, a companhia providencia um voo particular para levá-la até o local. No entanto, Laura ainda não tem status suficiente para voar sozinha em um jatinho, então viaja junto com outros executivos da empresa. Durante o voo, um executivo careca observa seu tablet e comenta com um tom sarcástico: "Um magnata do petróleo morreu inesperadamente hoje. Isso fez com que minha posição na lista da Forbes subisse 3 posições." Laura sorri educadamente, acompanhando a conversa, mas ao notar os dentes dele absurdamente brancos, sua expressão se torna rígida por um instante. No entanto, ela logo se recupera, achando que se trata apenas de um gosto excêntrico dos ricos. Pouco depois, ao sair do banheiro do avião, Laura percebe algo estranho. O mesmo executivo careca parece estar dormindo, mas seus dentes estão ainda mais brancos do que antes. Ao chegar ao destino, Laura desembarca na neve sem notar que o jatinho no qual viajou explode misteriosamente. O processo de divisão das ações ocorre sem problemas, e Laura assina os papéis, garantindo para si 30% da nova empresa. Mas mal poderia imaginar que essa fortuna recém-adquirida seria sua sentença de morte. Na viagem de volta, Laura já não tem mais acesso a voos particulares. Assim que sai do aeroporto, seu assistente a recebe com uma notícia bombástica. Nos últimos dias, mais de 10 grandes empresários da lista da Forbes morreram repentinamente, incluindo alguns dos nossos diretores. Estão dizendo que foi um vírus estranho, quanto mais rico você é, mais rápido morre. O coração de Laura dispara. Tentando se acalmar, ela ri nervosamente. "Bom, eu sou só uma classe média alta, então não tenho com o que me preocupar, certo?" Enquanto conversam, Laura chega a um leilão de caridade, um evento perfeito para conhecer grandes figurões e subir ainda mais na elite. Para chamar atenção, ela faz um lance absurdo por uma pintura avaliada em 50 mil libras, arrematando-a por 200 mil. Embora sofra por dentro, tenta se confortar pensando que o dinheiro será destinado a campos de refugiados na África. Nesse momento, algo chama sua atenção. Um dos empresários presentes tem dentes anormalmente brancos. Laura se lembra da cena no avião e sente um calafrio percorrer sua espinha. Antes que possa processar a situação, um membro da realeza começa a ter convulsões e cai morto no meio do evento. É aí que tudo sai de controle. A partir desse momento, o mundo mergulha no caos. A mídia começa a noticiar a morte súbita de bilionários em diferentes partes do planeta. Alguns acreditam que se trata de um ataque terrorista global. Outros percebem um padrão inquietante. Todas as vítimas apresentavam dentes estranhamente brilhantes antes de morrer. Sem entender a causa exata, a comunidade científica batiza o fenômeno de vírus da riqueza. Em pânico, magnatas começam a despejar suas fortunas em doações ou transferências de bens, tentando evitar o destino fatal. Governos de vários países iniciam medidas extremas, planejando isolar qualquer um que apresente sinais da doença. O medo se espalha, e Laura começa a se sentir inquieta. Mas mais uma vez, ela tenta se convencer de que não tem dinheiro suficiente para ser alvo do vírus. Ao retornar ao escritório da empresa, ela se depara com uma cena bizarra. O filho do presidente da companhia está furioso em sua sala. O motivo? Sua própria família o deserdou e transferiu todo o patrimônio da empresa para um fundo de investimentos. Laura percebe que os super ricos estão tentando escapar do vírus da riqueza através de manobras financeiras, deixando de possuir fortunas diretamente em seus nomes. No entanto, sua linha de raciocínio é brutalmente interrompida. De repente, os dentes do jovem executivo brilham em um branco intenso. Um arrepio percorre a espinha de Laura. Fica claro que nenhuma estratégia pode burlar a doença. Não importa se a riqueza está em uma conta pessoal ou em um fundo, se o dinheiro ainda pertence à pessoa, ela continua em perigo. Laura se lembra das ações que acabou de adquirir na nova empresa e liga desesperadamente para seus sócios. Mas, para sua surpresa, as ações tiveram uma valorização absurda nos últimos dias, pois inúmeros bilionários estão despejando dinheiro no mercado. Agora sua fortuna ultrapassou 900 milhões de libras. Ela oficialmente se tornou uma das pessoas mais ricas do mundo.
e, consequentemente, seu destino está selado. Desesperada, Laura decide fugir para sua aldeia natal, um lugar pobre e isolado, onde com certeza não existiria o vírus da riqueza. Antes de partir, ouve o interfone tocar. Ao abrir a porta, vê soldados usando trajes de proteção. Senhora Laura, seus bens ultrapassaram o limite de segurança. O governo decretou sua quarentena obrigatória. O coração de Laura dispara. Eu só preciso pegar algumas coisas antes de ir, ela responde. Mas assim que fecha a porta, pula pela janela e foge. Ela não é idiota. Se for colocada em isolamento com outros bilionários, as chances de infecção só aumentarão. A cidade está em estado de emergência e todos os voos comerciais foram cancelados. A única opção é usar um jato particular. O problema? Todos os outros magnatas tiveram a mesma ideia. O aeroporto está lotado de milionários em pânico, tentando escapar. A situação piora quando uma mulher tenta embarcar com seu cachorro de estimação e, no desespero geral, é brutalmente jogada para fora do avião. A máscara de civilidade caiu. Agora, é cada um por si. Laura faz uma última tentativa desesperada para se salvar. Assina um documento transferindo toda a sua fortuna para seu assistente, prometendo que ele poderá devolver os bens depois que tudo passar. Mas, para sua surpresa, o assistente recusa a oferta. Sem dizer nada, apenas se vira e vai embora. Laura, derrotada, embarca no helicóptero rumo ao interior. O problema? A aldeia onde nasceu fica numa área remota. Sem outra escolha, ela liga para seu ex-marido, pedindo que vá buscá-la. O homem, ainda furioso pelo divórcio, desliga na cara dela. Enquanto encara a paisagem pela janela, Laura finalmente escuta o que os outros passageiros estão murmurando. Esse vírus é pior do que imaginávamos. Todos os empresários ricos foram registrados pelo governo e precisaram ir para locais designados para isolamento. Essas pessoas, assim como Laura, estavam se preparando para fugir para regiões remotas. No entanto, no momento seguinte, os dentes de um dos empresários começaram a brilhar, causando pânico entre os passageiros do avião, que temiam ser infectados. Alguém abriu a porta da cabine e gritou para ele sair. De repente, uma pessoa surgiu de um canto e chutou tanto o homem infectado quanto a mulher rica que tentava empurrá-lo para fora do avião. Todos os passageiros suspiraram de alívio, mas ninguém repreendeu quem tomou a iniciativa. Horas depois, ao chegar ao destino, Laura ligou nervosa para o marido. Ela avistou a cidade próxima mergulhada no caos e temia que o marido a abandonasse, pois sem ele, não conseguiria sobreviver ali. Felizmente não demorou muito para que lhe aparecesse um carro velho. Sem dizer uma palavra, Laura entrou no veículo. Porém, ao se aproximarem da cidade, encontraram uma barreira de controle na estrada. Laura foi forçada a parar para verificação de documentos. Se fosse pega, certamente seria enviada para isolamento. Enquanto o casal estava perdido sem saber o que fazer, um caminhão desgovernado avançou contra o posto de controle. Rapidamente, o marido de Laura, Robert, teve uma ideia e aproveitou a confusão para fugir com ela. À medida que a pandemia se agravava, o pânico entre os empresários atingiu seu auge. Eles tentavam vender ou até doar suas fortunas, mas não encontravam compradores. Ao mesmo tempo, os cidadãos mais pobres começaram a expulsar os ricos abertamente, com medo de serem contaminados pelo vírus da riqueza. Enquanto Laura lia as notícias online, percebeu que o carro já havia chegado à zona montanhosa, um lugar afastado e pacato. Sua filha brincava com outras crianças na lama. Laura sentiu uma raiva profunda exatamente para evitar essa vida simples que ela sempre lutou para ficar na cidade grande. Sua mãe, porém, adorava aquele lugar. Para ela, as grandes cidades estavam cheias de intrigas e competição, sem espaço para simplesmente aproveitar a vida. Laura não retrucou, já havia tido essa conversa várias vezes e sabia que não adiantava tentar convencer a teimosa idosa. Naquela noite, Laura disse ao marido que, ao ver a filha e a mãe felizes ali, sentiu-se aliviada, mas ela precisava partir na manhã seguinte. Afinal, como não conseguiu transferir sua fortuna, a qualquer momento poderia ser infectada pelo vírus da riqueza e acabar contaminando sua família. Robert balançou a cabeça, discordando. Para ele, o que a filha mais precisava era da mãe, não de dinheiro. Além disso, nem se sabia ao certo se o vírus era realmente contagioso. Nesse momento, o chefe da aldeia apareceu e disse que Laura precisava sair imediatamente. Os moradores estavam aterrorizados com a possibilidade de serem infectados. Robert tentou argumentar, mas nada conseguia acalmar o medo deles. A mãe de Laura, preocupada com a filha vagando sozinha pelo mundo, decidiu que toda a família partiria junto. O chefe da aldeia entregou-lhes uma carta de recomendação e sugeriu que fossem para a casa do irmão dele, na Tanzânia. A região, localizada no leste da África, ainda não havia sido afetada pelo vírus da riqueza. Após uma noite de viagem, Laura foi acordada pelo som insistente de uma buzina. Olhando ao redor, viu que o mar estava cheio de navios de cruzeiro. Ela percebeu que muitas outras famílias também estavam fugindo para a África. Passou a mão no relógio de pulso e suspirou, refletindo sobre como o mundo havia mudado. Antes, todos faziam de tudo para acumular riqueza, mas agora ela era vista como uma praga mortal. Após vários dias navegando,
estavam prestes a chegar ao porto africano quando vários barcos de patrulha surgiram. Nos últimos tempos, o número de imigrantes ilegais vindos da Europa aumentara drasticamente, e os governos africanos intensificaram a fiscalização. Sem surpresa, Laura e sua família foram enviados para um campo de refugiados isolado. O lugar estava lotado de empresários europeus que agora brigavam ferozmente por alguns sacos de pão. Laura ficou chocada com aquela cena. Tentou conversar com os funcionários do campo, revelou sua identidade e disse que já havia feito doações para refugiados africanos. Pediu que a ajudassem a chegar à Tanzânia. Mas os funcionários apenas balançaram a cabeça lá, ninguém se importava com seu status. Se quisesse comer, teria que disputar comida todos os dias, assim como os outros refugiados. Laura e sua família foram reduzidos à condição de refugiados. Para passar a noite, encontraram um velho barco de pesca encalhado na praia e decidiram dormir ali. Quando estavam prestes a descansar, Laura percebeu que Robert parecia estranho. Após pressioná-lo, descobriu que ele havia sido infectado pelo vírus da riqueza. Ele havia secretamente assinado um contrato de transferência, passando toda a fortuna de Laura para o próprio nome. Sua justificativa era que a filha e a sogra não poderiam viver sem ele. Naquele momento, Laura finalmente percebeu a grandeza do marido. Pensou em como antes, quando tinham dinheiro, se sentia arrogante. Agora um profundo sentimento de culpa tomou conta de coisas que o dinheiro simplesmente não pode medir. De repente, ouviram gritos no barco. Alguns andarilhos tentavam sequestrar sua filha. Laura e Robert avançaram juntos, atacando os agressores sem piedade. Mesmo após salvar a filha, Laura continuou golpeando os criminosos, despejando toda a sua raiva acumulada. Ela sabia que aquele lugar era perigoso demais para ficar. A escassez de suprimentos era apenas um problema superficial. O verdadeiro perigo eram as pessoas sem escrúpulos. Após a morte de Robert devido à infecção, Laura começou a organizar secretamente um plano de fuga com outros europeus. Eles construíram um pequeno barco e, sem outra opção, partiram ao mar. O plano correu bem e a correnteza os levou para o sul. Porém, quando estavam prestes a alcançar a Tanzânia, patrulheiros os avistaram. Dessa vez, não houve conversa. Os policiais aceleraram seus barcos e destruíram completamente a embarcação dos refugiados. Todos começaram a afundar no mar, gritando desesperados. Felizmente, Laura estava de colete salva-vidas e conseguiu chegar até a costa, onde foi resgatada por um pescador local. Sem nem recuperar o fôlego, fugiu imediatamente para evitar ser presa. Com a ajuda de um aldeão bondoso, Laura assumiu uma nova identidade como mulher local e conseguiu escapar da perseguição policial. Quando finalmente voltou à praia onde estivera antes, encontrou-se novamente com a filha. Infelizmente, sua mãe não resistiu e faleceu. Tomadas pela tristeza, Laura e a filha venderam todos os seus pertences para pagar a viagem até o vilarejo recomendado pelo chefe da aldeia. Ao chegarem, descobriram que era uma comunidade primitiva, onde os moradores viviam da caça e da pesca. Nenhum dispositivo eletrônico era permitido a todos, precisavam ser entregues para que os aldeões pudessem usá-los alternadamente. Para se integrar à aldeia, Laura, relutante, entregou seu único item de luxo, um relógio caríssimo. Embora estivesse segura, a vida naquele lugar era monótona demais para ela. Laura então teve uma ideia, pegou algumas conchas na praia e as poliu até ficarem brilhantes. Como toda mulher adora joias naturais, ela não as ofereceu de graça, mas as usou para recuperar seu relógio. Assim deu início a um novo sistema econômico dentro da aldeia. Esse foi o resumo de Gripe da Riqueza, um filme de grande criatividade e forte crítica social. A história escancara os conflitos entre ganância e humanidade quando a riqueza se transforma em uma doença fatal. A cena final de Laura mostra o instinto humano de buscar lucro, não importa a situação. Se a sobrevivência dependesse da riqueza, eu certamente estaria entre os últimos a perecer. Por hoje é só. Se tiverem opiniões diferentes, deixem nos comentários. Até a próxima!